Fala, minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos para a segunda parte deste vídeo de teoria cromática, né? Para quem já viu aí o primeiro, que eu imagino, eu espero que vocês tenham visto o primeiro, estou testando aqui esses magentas de marcas diferentes e também falando um pouco da técnica que eu vou completar agora aqui de frottis e blending e passagem de tom, que vai ajudar talvez a criar exercícios, né, que vocês possam, na verdade, são sugestões para que vocês possam usar como exercícios para melhorar a técnica. Porque a técnica, depois que você compreende como funciona o material, fica muito mais fácil focar no que realmente importa, que é a parte intelectual da pintura, né, a parte criativa da pintura, a ideia que está por trás, o desenho, a composição, a paleta de cor. Então quebrar a cabeça com técnica é normal no começo, mas também tem que ser passageiro, né? Pelo menos o básico da técnica, né? Então eu vou tirar aqui para a gente voltar. Eu vou continuar usando mesmo, que eu mais gostei, por enquanto, esse Primary Red aqui. Que é esse, certo? Vou pôr aqui ó, de novo, para fazer o restante. Mais um pouquinho. Agora, vamos lá. Eu quero acabar, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 8, certo? 8 possibilidades de escalas de valor tonal. E eu tenho trabalhado, como vocês viram nessas primeiras, que é simulando o processo de uma pintura, né? Então tem uma parte da pintura que a gente vai colocar um tom bem escuro, ou então um tom de uma cor pura, né? No caso aqui, já vamos colocando, né? Falando e trabalhando. Ó, outra coisa técnica, eu uso papel toalha. Esse papelzinho para um quadradinho, dobra assim, ó, fica na mão ou no encostado na paleta, vai usando quando ele ficar muito carregado. Já joguei fora os outros, não mostrando. Vocês limpam, não precisa pegar um bolo de papel higiênico nem nada. E o papel toalha eu prefiro porque ele é mais firme que o papel higiênico. Ele não esfarela tão rápido, né? Sim. E eu prefiro do que paninho. Paninho usem só se for camiseta de algodão, porque aquela flanelinha, aquelas coisas soltam uns pelos no pincel e depois você vai dar a pincelada. Não fica legal. Então vamos aqui, ó. Eu vou preencher as fileiras, mais 4 fileirinhas. Depois eu faço essas últimas aqui. Mas percebam que enquanto eu preencho, eu já brinco um pouco, ó. Eu já vou experimentando um pouco. Tá vendo? Eu vou sentindo como a tinta espalha, como a parte onde tem mais água é absorvida primeiro, como a parte que está mais densa não é absorvida pelo papel, ela fica depositada, ela forma uma espécie de textura. Aqui então eu vou fazer um preenchido total. E aqui o que a gente pode fazer talvez, ó, é um blend. Tem várias formas, a gente se depara no meio da pintura com várias formas de fazer passagens de tom, né? Então, ó, o que é o blend? Vou pegar aqui, ó. Daí vou pegar com esse pincel o azul puro desse lado, e ó, às vezes quer fazer uma luz e sombra,
Mas tá vendo o que eu fiz? Vai ficar parecido com essa. Às vezes é questão de passar bem levinho. Ó. Daí eu posso vir com magenta de novo, do topo. Vocês estão entendendo, né? Que essas faixas com passagens de tom são situações que eu acabo tendo que passar quando eu estou pintando. Aqui podia ser uma mecha de cabelo, né? Como eu falei, uma transição. Mas uma coisa que vocês têm que reparar é assim, nenhuma dessas está finalizada. Eu poderia vir aqui ainda, ó, com outras camadas, é que eu quero completar isso. Né? E daí vocês vão entender como é que funciona essa brincadeira. Ó, aqui já secou. Agora já ficou bem harmônico. Vamos pegar, aproveitar que eu usei o azul. O azul que eu estou usando é esse azul ultramarino. Ultramarino. O ultramarino é um azul transparente que já vem com magenta. Né? Não é o cian. Como eu estou misturando ele com magenta, tudo bem. Se eu quisesse misturar ele com o amarelo para fazer o verde, eu não sei se eu usaria. Porque daí eu preferiria usar o cian. Porque o cian não tem nada de magenta, então o meu verde ia ter mais pureza, né? Então agora eu vou fazer outras passagens de tom. Qual a passagem de tom que eu não fiz que eu posso fazer aqui? Deixe-me ver. Aqui eu quero fazer para o magenta. Vamos colocar o amarelo, então? Já sei. Uma interessante aqui. O que eu fiz, certo? Do magenta para o magenta com branco. Eu vou eliminar a maior parte das possibilidades. Magenta com branco, que é só colocando branco. Daí aqui eu posso colocando mais branco, mais branco, mais branco, chego no branco. Aqui, colocando branco e amarelo. Então eu vou chegando num laranja, meio bege. Né? Aqui eu mantive o magenta como tom claro e eu escureci, colocando uma camada de cian que virou um violeta. Aqui o magenta por baixo e eu clareei para o azul. Aqui, parecido com essa passagem, né? Só que eu coloquei azul puro numa ponta, magenta na outra e fiz a fusão no meio delas. Agora o que está faltando a gente entrar no magenta é com a complementar. E essa, minha galerinha, é uma desgraça. Vou falar para vocês. Deixa eu até ver se eu acho um cian aqui. Por que complementar é um pouquinho que uma desgraça? Porque aqui... como é que essas passagens são harmônicas, né? Aqui a gente passa pro laranja para ir pro amarelo. E o magenta com o laranja tem boa relação. Porque o laranja é feito de magenta com o amarelo. Aqui a gente tem o violeta para fazer a ponte entre o cian. Por que o magenta passa bem pelo violeta? Porque o violeta tem cian e magenta na mistura dele. Então do magenta pro violeta também é uma passagem agradável. Aqui nem se fala, porque é magenta com branco. Aqui com violeta. De novo, já são cores análogas. Agora, e se a gente fizer com o verde, magenta para o verde? Tem um problema. Não tem nada no verde que associe com o magenta, porque o verde é amarelo e cian. Então a gente vai ter duas cores, por isso que elas são complementares, são cores opostas, que criam contraste.
duas cores que não tem nenhuma afinidade. Quando eu misturar, vai criar uma terceira cor que é indesejada, assim, porque as pessoas não sabem que ela vai aparecer muitas vezes, que é o que eu chamo de terciárias. Vocês podem ver lá no começo dos vídeos tutoriais, eu falo do triângulo de Goethe. Eu vou atualizar, fazer um novo vídeo falando do triângulo de Goethe, mas daí eu falo dos marrons e porque que eu chamo elas de terciárias. E daí vocês vão ver agora aqui o drama, porque eu vou tacar um verde aqui por cima e vocês vão sentir o que acontece. Então, por que é importante treinar separado essas questões? Porque separadamente a gente começa a entender a parte mais intelectual, como eu falei, do trabalho. E com isso, quando a gente for pintar algo que é complexo, certo? O que é complexo, por exemplo? De fazer um rosto é uma coisa mais complexa do que um retângulo com uma passagem de tom. Quando você for pintar um rosto, já vai haver uma certa tranquilidade quanto ao manuseio da tinta. Porque o que eu percebo muito entre os meus alunos é um certo desespero quando chega na hora de pintar. E eu entendo o porquê do desespero. Perdi meu branco. Ah, achei. Tá aqui. Porque você não sabe como é que a tinta vai se comportar direito, dá medo. Agora, se você treinou, tirou as dúvidas nos retângulozinhos, em quadradinhos, eu vou fazer aqui embaixo ainda o modular. Daí você consegue talvez se sair melhor. Aqui, achei, ó. Esse que eu queria. O amarelo primário. Olha a diferença do amarelo primário pro cádmio. Tá vendo como um é laranja? Depois eu vou fazer um de amarelos, eu vou falar bastante disso. Aqui eu tô falando do magenta, então eu tô usando só as cores de suporte. Beleza. Então, ó, vamos colocar aqui no magenta agora, o verde, certo? Finalmente. E daí, percebam, já vai ser difícil de manusear. Daí vocês imaginem, vou até pôr um pouquinho de branco. Vamos lá, a luz está vindo de cá. Tem uma coisa que a gente fala em pintura, de harmonia. Como é que você fala que uma cor é harmônica ou a passagem de uma cor é harmônica, né? É suave, a transição é suave. E daí, nesse sentido, essa mistura é a mais difícil de fazer suave. Repararam que foi ficando marrom? Eu tô tacando amarelo em cima. Verde, quer dizer, né? Ó, com branco, cian, amarelo. Ó. E ele não pega. Porém, vai servindo de base. Daí o frottis. Frottis eu tava até procurando. Quando a gente fala frottis, blending, é engraçado, porque frottis é do francês, blending do inglês. Blending é misturar, né? E frottis é esfregar. Mas se eu falar técnica da mistura e técnica da esfregadinha, podia ser também, né? Ia ser engraçado. Parece que não é técnica. O jeito que eu aprendi em ateliê é frottis, que é essa espanada. Tá vendo aqui, ó? Ó como já começa a criar, mas ainda assim o vermelho está muito brusco, eu preciso dar um jeito. A dificuldade eu acho maior desse gradiente a seco é você dar um jeito de fazer a passagem de tom sem matar a pureza do cantinho. Você não pode chegar aqui com a tinta.
Tem que ter uma área de segurança. Ó, então eu vou vindo com o pincel seco, sem muita tinta, só para ele esfarelar ali perto. Mas olha como o verde já está começando a pegar em cima do magenta. Seria bom secar um pouco. Enquanto vai secando, o que eu posso fazer é falar de uma outra maneira. Ah, eu posso fazer o blending com ele úmido, enquanto seca aqui. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, para ver. Ó. Misturar mais verde. E agora, com esse pincel, magenta. Puro, aqui em cima. Daí vamos fazer os dois colidirem, igual a gente fez aqui. Vocês viram? Eu dei uma planejada no que eu ia fazer, mas eu queria... eu sabia que eu ia esgotar quase as possibilidades de passagem de tom do magenta para outras cores. Mas ao mesmo tempo, é gostoso ficar inventando. É como se fosse jogar um joguinho. E daí você vai explorando as possibilidades. Porque é simples, né? De fazer isso. Então, ó, preparei. Quando eu vou fazer essa fusão das tintas úmidas, eu tenho dois pincéis, um com cada cor. Porque se eu quiser, sabe, toda vez que eu precisar misturar o magenta, se eu vier com pincel sujo de verde, eu vou ficar só com marrom, no final das contas. Então eu preciso ter uma noção, tá? Então aqui eu tô fazendo a seco, aqui eu vou fazer a mistura úmido, ó. Começo já com magenta puro. A úmido, o tempo é muito importante da execução. Porque, ó, já vim meio cedo aqui, não precisava ter encostado tanto, mas beleza. Daí também, limpa o pincel. Dá pra sentir que o magenta é mais poderoso que o verde. Nessa mistura que eu tô, pelo menos. Então, eu vou voltar com o verde. Só que aqui é importante, ó, ele cobre, tá vendo? Eu vou pôr o verde aqui no meio. O timing dessa passagem é importante porque a gente usa tinta úmida para fazer a mistura. Essa técnica eu nunca vi no gouache. Eu aprendi no óleo. Porque o óleo, como ele demora para secar, o blending é muito comum você ficar misturando tinta úmida com úmida. No gouache você precisa fazer meio no desespero, mas é gostoso. Desesperinho é gostoso de vez em quando. Ó, já que já secou aqui, eu vou fazer em cima agora. Eu vou continuar o frotino seco, tá vendo? O frotino seco, precisa estar seco o papel, e eu vou fazendo camadas, camadas, camadas. É mais controlado, é mais fácil de controlar. Eu posso também fazer frottinho em cima de um blending, né? Fazer uma base de blending e depois que secou o blending, viu fazendo. Eu posso, do verde, subir para uma luz meio amarela. Verde amarelado, que seja. Ó. Que no blend já ia ser mais difícil, porque mistura ao mesmo tempo, mas no frottis, ó. Só que eu tenho que esperar secar. Eu tô indo muito rápido. Daí eu não tô fazendo frottis, tá derretendo de baixo. Mão leve, né? Às vezes mais pesado. Às vezes dou uma pincelada no sentido contrário também. Já eu volto espalhando mais aqui.
Vamos fazer agora a passagem do frottis do magenta em cima do cian. Tá, então vou voltar com o meu pincel do magenta. Já tenho branco, legal. Então primeiro eu vou com magenta puro, para ver o que acontece. Diferente, lembra que aqui eu misturei os dois úmidos. Ó, então, pouca tinta para que essa transição seja suave. A minha ideia não é vir muito com cian depois. Daí, ó, vou pôr um pouco de branco no magenta para ele cobrir mais. Certo? Então lembrando, estamos aqui testando todas as possibilidades que o magenta, que a gente vai conseguir encontrar no momento de passagem de tom do magenta para outras cores e valores e sabores. Sabores, como diz o Amilcar Pina. Tá começando a aparecer, vocês viram a diferença? Tudo isso são possibilidades de luz e sombra, que sempre estão à nossa mão. Depois você fez uma base magenta, por exemplo, olha quantos caminhos que dá para seguir de luz e sombra. Muitos alunos perguntam, né? O que eu faço agora? Do magenta eu vou pro cian, eu vou pro amarelo? E geralmente eu respondo, olha, você tem que fazer um planejamento agora aí. Porque se eu escolher, eu posso escolher para a pessoa, mas daí eu estou fazendo um exercício, a parte mais legal. Vocês têm que escolher. Ó, enquanto seca aqui agora, eu vou aproveitar e fazer mais uma camadinha ali do verde. Dá para secar mais. Acho que hoje o dia não sei se está meio úmido. Pensava que não. Tem que secar mais, tá vendo? Já serve de exemplo também pro coisa. Quando você percebe que está arrancando muito a tinta de baixo, é porque está úmido. Outras formas de fazer. Uma boa maneira de pensar também é passagem modular, né? Que essas passagens são transições de frottis, né, e blending. Mas a gente tem também passagens que são modulares, que ocorrem bastante também, principalmente em arquitetura, né, em perspectiva e tudo mais, que seria o quê? De uma cor eu não estou falando do transparente, né, galera? Que seria o guache aguado, usando o branco do papel. Eu fiz aqui no comecinho do primeiro vídeo, mas já vou preencher o de baixo, o do lado também. Beleza. Modular. Vai ter que secar para fazer o modular de todo jeito. Daí eu vejo se eu consigo mexer nesse aqui. Enquanto seco. Devia ter pego um secador. De uma próxima eu vou pegar. Secador de cabelo ajuda, viu? Rapidinho você já consegue pintar uma camada seca. Principalmente se você gosta de fazer frottis, é bom você ter o secador do lado. Ó, vou pegar agora magenta com branco, vou completar um pouquinho dessa que já está mais seco. Sabe, se você estivesse fazendo, por exemplo, a luz de um carro, né, numa cabine de coisa, sei lá, podia ser esse processo. Modular, que eu quero fazer embaixo, é quando a passagem não é feita dessa forma suave, ou com textura de pincel seco. É quando é feita com módulos.
Tipo o pincelado Van Gogh. Ele punha um azul um pouco mais claro do lado, um azul mais claro com coisa do outro lado, e daí quando você olhava você via uma passagem de tom, mas não tinha tanto isso. O Van Gogh quando entra na fase bem coloridona, né? Então, uma coisa é pintar com sobreposição de camadas, outra coisa é pintar com módulos de cor. E também você pode misturar, que é o que eu faço no meu trabalho, sobreposição de camadas e módulos, né? Mas eu sei quando eu estou fazendo um e outro, isso é importante, porque você explora bem as possibilidades. Eu vou começar daqui, eu acho. Então, um tipo de módulo que a gente pode fazer é o que clareia, né? Colocando branco. Então, olha aqui. Eu tenho magenta. Olha que lindo. Magentão. E eu já fiz a base toda. Agora eu vou pôr um pouco de branco e misturar. Aqui a ordem é importante. Porque se eu calculo bem, ó, eu consigo fazer uma boa passagem de tom. A ordem é importante por quê? Porque eu pego essa tinta, ponho mais branco, pinto, ponho mais branco, pinto, ponho mais branco, pinto. A passagem vai ficar muito harmônica, vai ficar muito da hora. Se eu tivesse que achar um desses tons, se eu parar para fazer outra coisa e voltar aqui para fazer essa chave, eu já não vou mais conseguir dar tanta harmonia. Né? É essa progressão lenta. Ó. Põe branco, pinta mais um pouco. É que vai criar a ilusão bonitinha da passagem modular, que é bem legal também. Ó. Eu só vou pôr água, honestamente, tiquinho assim, ó, quando eu sinto que tá ficando muito seco, daí fica difícil de manusear a tinta. Mistura, né? É menos dinâmico, né? O modular. Você tem que ficar fazendo de pouquinho em pouquinho, mas é legal. E como eu falei, para arquitetura, carro, objeto que você vai pintar, em plein air, nossa, plein air usa muito modular para fazer prédio. Porque você não vai ficar desenhando muito aquela perspectiva do prédio, você vai fazer eu, pelo menos, né, marco uma certa silhueta e depois módulo, bloquinho. Certo? Passagem modular. Eu uso muito isso também para luz e sombra de objeto, coisa blocada. É bem interessante. Daria para fazer aqui, talvez, ó, uma passagem modular pro magenta com amarelo. Seria legal. Amarelo laranja. Deixa eu colocar mais. Pode usar mais branco também. Então, ó, vamos lá. Essa é uma passagem que a gente faz bastante.
primeiro do magenta, a gente vai um pouquinho de branco e um pouco de amarelo. É parecida com essa, né? Tá vendo aqui, ó, a semelhança que eu fiz invertido. Ó. Certo? Primeiro laranjinha. Agora, reparem na mistura da tinta. Como eu tenho que ficar trazendo branco e amarelo. É mais difícil, então, né? Ó, junto com magenta. Por que é mais difícil do que a outra? Porque agora são duas cores para misturar. Sempre. Isso deixa o preparo da tinta um pouco mais fácil de errar. Principalmente quando está fazendo uma parte complexa de uma pintura. Um nariz, um olho. Precisa vir uma quantidade de branco, precisa vir uma quantidadezinha de amarelo, né? E uma hora precisa ficar mais amarelo e branco. Aqui, ó. Daí eu vou colocar o amarelo e o branco quase que mais branco. Uma hora o branco também tem que prevalecer. Tá vendo que agora o magenta já nem entra mais, ó? Quase o mesmo tom. Vamos pôr agora praticamente branco. Enfim. Mas ó, viram como foi uma transição para uma luz mais quente, para uma luz mais fria, né? E agora, o que talvez seria legal de fazer seria montar de novo aqui. Vamos passar no outro também. Certo. E fazer uma transição do aguado do amarelo, que não é comum, na verdade. Ó, o papel limite aqui, tá vendo? Agora eu vou pegar outra folhinha. Né? Então o que eu estou fazendo agora é uma transição aguada do opaco como base, usando a água como veículo para fazer a fusão. E aqui
Acho que dá para fazer com a do azul. Pincel. Ó, esse azul com branco. Aproveitar aqui. Que tá úmido e... Tá? Então tudo isso, galera, esses blendings, esses frottis, olha que legal que fica. São técnicas válidas de pintura. Olha que tons bonitos. Façam no verso de papel de pintura que vocês não gostaram, com o resto de tinta, sabe? Aproveitem os materiais, mas assim, façam esses estudos e se surpreendam com as cores que vocês vão topar pelo caminho. Porque a gente encontra relações que não esperava entre essas cores e isso aos poucos vai se fixando no nosso repertório, né? Então, ó, vamos... Será que é cedo ainda para tirar? Mas eu quero começar a tirar logo. Eu fico ansioso. Ó. Tem uma ordem certa para tirar? Porque senão um vai puxar o do outro. Eu tomo bastante cuidado quando eu estou tirando, principalmente esse papel, por exemplo, que não é de algodão. Para caso comece a rasgar, eu poder parar, tá? Então eu estou olhando... Ó, bem devagar. Aqui ainda não está seco, né? Mais arriscado. Mas eu quero ver como é que vai ficar quando tirar toda a fita, os gradientezinhos. Para vocês fazerem os estudos de vocês também. Daí depois, ó, primeiro eu fiz o frame geral. Depois eu passei esses em cima. Então agora dá para eu tirar esses aqui do meio. Ai, parece que vai rasgar. Ó. Rasgar, rasgou. Meu coração não aguenta. Principalmente porque não é uma pintura, mas... Como eu falei, papel que não é de algodão. Você mexe com água ainda. Às vezes pode criar uns rasguinhos. Papel de algodão já é bem difícil de rasgar. Opa. Você fica ainda. E tem um lance que eu acho, o guache tem uma cor tão bonita, né? Sei lá, se falar assim é foda, porque acrílica também tem cor bonita, aquarela também. Mas você pintar com diversas tintas, você percebe que algumas tintas têm características específicas. Por exemplo, né, a característica da opacidade do guache, né? E da capacidade de cobertura que o guache tem, principalmente o guache opaco, com branco. E ó, isso serve até de paleta de cor, viu, galera? Sei lá, se vocês quiserem fazer um charme aí, quem faz quadrinho, faz esses estudos, gostou de uma, põe no Photoshop, pega com o Pictool e monta uma paletinha de cor que veio de uma paleta de cor que você fez com tinta. Ah, no finzinho vai rasgar. Aqui tá úmido ainda, então é bem arriscado, né? Próxima vez eu trago secador. Rasgou um pouquinho. Rasgou não, né? A tinta vai soltando, mas vai dar até um charme. Aqui agora fica mais fácil, porque é só puxar para baixo, né? Ali é um problema que estava entre duas camadas de tinta.
Oba! Olha aí a nossa pranchinha de estudo de cores. Certo? Fica legal, né? E o legal acho que é saber das possibilidades, né? Quando trabalhar sobre seco, quando trabalhar úmido, olha as passagens de luz, deixando... E você viu que eu não usei preto? Olha como parece preto. Eu usei o branco e usei a cor, às vezes a complementar, ou às vezes até o cian mesmo, como substituto do preto, e ele cria uns tons escuros bem legais. Certo? Me digam aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo, porque eu ainda posso fazer muitas misturas de cor, falar de coisas bem específicas dessa forma. Eu acho simples, e se for instrutivo para vocês, para mim também é legal de fazer, ganha todo mundo, fica todo mundo feliz, tá certo? Lembrando, para quem assistir agora, vamos começar os cursos de férias da Quanta. Na semana que vem eu tenho umas aulas ainda dando lá. Quem tiver dúvida, manda mensagem ou comenta, que eu posso esclarecer. Quem puder também ajudar a compartilhar esses vídeos é sempre uma boa aí pra gente. Estaremos sempre gratos. Um grande abraço, pintem bastante, vamos que vamos. Uou, falou!